Olá, meu nome é Roberta Almeida. Oi, pessoal, meu nome é Tainá Coutinho. E nós somos do Jus Desesperante. Uhul! Hoje nós trouxemos uma convidada super especial e que não é da área do direito, né, Tainá? Nós trouxemos hoje a Beatriz Fonseca, psicóloga, porque se a gente tá Gente, foi proposital. Se a gente tá num podcast da área jurídica, seja para aluno, seja para advogado recém-formado, nós precisamos estar com a terapia em dia, estar com a consulta com a psicóloga marcada. 3 de dia, 3 de noite. 3 gotinhas de manhã, de tarde, de noite, necessário. Então, nós trouxemos hoje a Beatriz para compartilhar um pouquinho dessa área dela com a gente. Legal. Afinal, saúde mental é necessária em todas as profissões, né, amiga? Exatamente. Entrega o presentinho da convidada. Não, mas dentro da área do jurídico, acho que tem plus a mais. A gente vai falar sobre isso, né? Bia, a gente queria te parabenizar, te agradecer pela sua presença com um presente pra iniciar. Um presentinho do nosso patrocinador especial Bela Estampa, lá de Guarapari. Mas, pessoal, vocês podem entrar em contato, que eles são maravilhosos. Tem o melhor preço do mercado no Instagram. A gente sempre vai deixar o @ aqui ou no nosso Instagram. E a gente quer deixar você se apresentar pra que a gente conheça, o pessoal te conheça. Agora eu tô chique igual vocês, né? Ah, sim, claro, é verdade. Tudo bem. Eu já tomei tanto café hoje que eu tô assim, ó. Pois é, tem elétrica, já não é pouco? Ok. Então. Tá um pouquinho a mais. Tô. Ok. Gente, meu nome é Beatriz, eu tenho 27 anos, sou psicóloga, mãe, eu acho que faz parte, né, falar que eu sou mãe também, porque é quase uma segunda profissão. Trabalho hoje na área da clínica, atendendo pessoas dentro ali do âmbito de ansiedade, de transtornos, né? Principalmente com mulheres, atendo o maior público é feminino. E também hoje voltei para a área do RH, então também estou aí fazendo recrutamento e seleção. E dentro dessa área para ajudar vocês. Espero poder contribuir, quero agradecer muito o convite de vocês. Eu tava falando mais cedo, né, que eu acho que eu sou a primeira pessoa que não fora é do direito, Sim, mas verdade. necessária, mas Me sinto com uma responsabilidade gigante. Não, Espero mas conseguir contribuir bastante pro pod de obviamente hoje. é uma responsabilidade, mas é mais nossa, né, amor? Receber você aqui, porque foi igual a Roberta falou, a nossa área é uma área muito imprevisível, né? Principalmente da advocacia em si. Tirando aqui concurso e tudo mais, falando mais focado na advocacia. É uma área muito imprevisível, é uma área que eu já vi esse dado, acho que foi até você que compartilhou com a gente no evento da UAB. A advocacia é uma área que tá ali no topo das profissões que mais tem ansiedade e depressão. Tô correta nessa informação? Como é que é? Uma Explica profissão pra que gente. vocês estão diretamente ligados com a pressão, né? Com a pressão, com os prazos, com os clientes cobrando também. Com os problemas. E com os problemas, vocês lidam com os problemas, né? É um pouquinho parecido até com a psicologia nesse sentido, que a gente tá na linha de frente aí, lidando com as dificuldades das pessoas, com os medos, com os anseios, as expectativas diante das causas. E há muita pressão, então o estresse aumenta muito, com certeza é uma profissão que tem uma probabilidade de estresse muito maior do que em outras áreas. Bia, a gente tá aqui num podcast falando pro público de estudantes, pessoas que vão fazer a prova da OAB e jovens advogados que estão iniciando a carreira. A gente sabe que tudo que é novo traz muito medo, né? A gente tá com a cabeça programada para uma rota e aí no meio ali tudo muda. Isso aconteceu comigo. Eu era assalariada a minha vida inteira. Quando eu concluí a faculdade, eu estava CLT como advogada e do nada deu um start e eu precisei sair desse escritório e fui virar autônoma. Eu tive muita dificuldade de reprogramar a minha mente. Para mim, eu tinha que trabalhar até às 6 horas, na sexta-feira até às 18 e acabou, não toca em assunto comigo mais, não me liga, não. E a gente sabe, quando a gente é autônomo, não tem nada a ver, né? Tem dia que a gente tem necessidade de trabalhar 1 hora da manhã e no outro dia a gente pode ter uma consulta 3 horas da tarde e tá tudo bem. Como que você vê essa situação da gente passar por esses transtornos? Porque isso foi uma angústia para mim naquele momento. Eu tinha a cabeça de assalariada, mas estando autônoma. Como que funciona isso nas nossas emoções? Essa transição de carreira é muito complicado de fazer, né? Como você disse, aquilo tudo que é diferente causa medo. E por que causa medo? Porque é desconhecido. Então é natural que eu tenha medo do desconhecido. Eu sempre gosto de falar do medo relacionado a um quarto, por exemplo. Você está na sua casa, está no seu quarto e do nada falta a luz. Você não vai sentir medo porque você sabe onde está o guarda-roupa, onde está a cama, então você vai circular mesmo no escuro com uma sensação de conhecer o ambiente. Se te colocam dentro do quarto que você nunca viu e te pedem para andar ou encontrar algum objeto,
a sua ansiedade, o seu corpo vai se sentir em alerta pelo perigo ali, talvez de tropeçar em alguma coisa, se machucar. Então, tudo aquilo que é desconhecido, tudo aquilo que é diferente ao que nós estamos habituados em um determinado tempo, causa pra gente aquilo que a gente chama de uma desorganização mental, né? Mas o que é importante a gente falar é que toda desorganização precede a uma organização. Geralmente, tudo aquilo que se organiza vem de algo que está desorganizado. Então, é uma nova rotina, é um novo hábito. E quando a gente vem do CLT, né? Eu posso falar também porque eu vim de uma CLT para o autônomo, então a gente fica ali tentando se sentir útil. Acho que talvez isso se encaixe ali. Porque no CLT a gente só é útil quando a gente bate ponto para entrar, a gente bate ponto para ir tomar um café, para fazer um almoço, depois para ir embora. E isso contabiliza pra gente em números ali, quantas vezes eu fiz aquilo, e no autônomo não tem. Não só que não tem essa como eu posso dizer, né, esse limite, algo que é palpável, como não tem, também, como né? não tem pessoas para ver o que você tá fazendo, para contribuir com aquilo. Olha, você foi útil hoje. Não, você tem que acreditar que você foi útil, você tem que fazer o seu melhor e acreditar que esse foi o seu melhor. Então, acredito que é de fato um desafio, principalmente para quem sai da CLT e vai para o autônomo por conta disso. Então, a gente precisa estar, de fato, ali se reafirmando a todo momento a utilidade, a capacidade. Então, é realmente desafiador. E assim, você já falou isso, mas eu queria que você falasse com o pessoal também. Você disse que o nosso corpo, ele fica nesse estado de alerta. É algo fisiológico? Todo mundo passa por isso? Ou você acha que, assim, que não, só algumas pessoas passam por esse estado de ansiedade pelo novo, de medo? Ou todo mundo, por ser fisiológico, né? Isso é inato ao ser humano, né? A ideia de que a ansiedade, eu vejo muitas pessoas falando, né? Não, eu tenho ansiedade. E aí, é legal a gente pensar que todo mundo tem ansiedade, né? A ansiedade nasce ali desde a barriga com o bebezinho. Então, é natural que todos tenham ansiedade. A ansiedade é um fator de proteção para o corpo. É aquilo que nos alerta do perigo. Então, outro exemplo, né? Se a gente tá numa rua escura e passa um homem de moto, o que vai te fazer ficar em alerta, o que vai dizer pra você, olha, talvez eu esteja em perigo, o que vai te fazer correr, ou o que vai te fazer esconder, é a ansiedade, é o que vai liberar no seu corpo adrenalina, né, e outros hormônios ali que vão te aumentar seu batimento cardíaco, vão te fazer suar, vão te fazer pensar mais rápido, ou vão te fazer paralisar. É a ansiedade, é um fator de proteção pro nosso corpo. Quando que essa ansiedade que foi criada ali, talvez para me proteger, me atrapalha? Quando ela fica patológica, né? Quando ela vira uma doença, é quando ela não consegue deixar de ficar ativa. É quando eu não consigo deixar de estar em alerta em todos os momentos. Então, quando eu não desligo, né? Tipo exatamente, um botãozinho. A minha mente não para, eu não consigo descansar. É aquela ideia do deitei, dormi e acordei como se eu estivesse continuando o dia de ontem. Eu estou cansada, eu não consigo desligar. Então, essa ansiedade está com o interruptorzinho ligado. E a gente precisa olhar quais são os fatores, como está esse ambiente que a pessoa está inserida. E aí, provavelmente, isso está ligado muito ao trabalho, né? Por conta das pressões, por conta dos prazos. Principalmente aqui a gente está falando da advocacia, né? Por conta de tudo aquilo que vocês precisam dar de demanda durante o dia. E isso faz com que a nossa ansiedade esteja sempre ativa, sempre ativa. Depois de um determinado período que ela está sempre ativa, ela pode se tornar patológica, né? Se virar uma doença, no caso. Nossa, legal você falar isso, porque realmente eu já ouvi esse papo, né? Tipo, todo mundo não. Eu tenho ansiedade. Eu não sou ansiosa. E parece que é realmente uma questão patológica, quem é ansioso vai olhar e falar, nossa, então eu sou um ET. Né? Eu tenho ansiedade. Ou então, os mais velhos costumam falar, né? Nossa, hoje em dia todo mundo tem ansiedade, né? Todo mundo tá com isso. Não, todo mundo sempre teve isso, né? A gente tem uma maior incidência, talvez hoje com a tecnologia a gente consegue ter uma visualização melhor da quantidade de pessoas que sofrem da ansiedade de forma patológica. E acho que a própria tecnologia, ela trouxe para o nosso dia a dia, né, uma questão, assim, de muita agilidade. Tudo que a gente tem, tudo que a gente faz, ou a gente quer fazer, é tudo muito rápido. Exatamente. Acho que hoje em dia a sociedade, ela é uma sociedade imediatista. Então, quando alguma coisa não acontece no tempo que a gente quer, ou seja, com rapidez, a gente fica mais ansioso. Antigamente não tinha isso, justamente, a gente não tinha tecnologia. Pra você falar com a pessoa, era uma carta que demorava séculos, você já sabia que era aquilo. Hoje em dia não, WhatsApp, se a pessoa não responde em 10 minutos, você já acha que é o cúmulo, o fim do mundo. E acho que essa questão de sermos uma sociedade imediatista, ela atrapalha, né? Ou ela ajuda a nossa sociedade a ser mais aflorada, né? Eu tô
errado. A ideia é que tudo aquilo que pode ajudar em algum determinado momento em excesso pode atrapalhar também. Então, tudo que é excesso atrapalha. A gente tem que ter isso claro. O que a gente precisa entender é que a tecnologia, ela vem para nos ajudar nas comunicações. Hoje, um processo judicial, ele demora, às vezes, muito menos tempo para chegar as informações para vocês, né? Para vocês avisarem algum cliente de algo, né? Até... vou fazer a propaganda que eu tava ouvindo o pod, né, o primeiro episódio, e aí falou, nossa, as entrevistas hoje não tem mais a necessidade de um espaço físico. Por quê? Porque a tecnologia proporciona isso. Só que, ao mesmo tempo que ela proporciona isso, ela também te proporciona isso a todo momento. E a gente não consegue colocar um limite pra isso. E a ideia é isso. Então, talvez a tecnologia veio pra atrapalhar, ela atrapalha se não for usada com sabedoria, se a gente não saber colocar um limite para aquilo. Então, aí sim, ela pode se tornar um problema, porque a gente tem essa ideia da sociedade que é imediatista, né? Acho que essa geração, a gente vem, que é a nossa geração é uma geração de mudança, né? A gente pegou um pouquinho de nada daquela fase passada, que os telefones eram mais difíceis, não tinha tanto gente, computador. Gente, quando eu ganhei computador, foi um evento. Aquela coisa, né? Vende tudo dentro de casa pra comprar um computador. Sim! Né? Gente, eu vou contar uma coisa, eu deixei meu irmão cair da cama. Gente, meu irmão me perdoa até hoje, eu peço perdão. Já pede desculpa aí. Porque eu ganhei o computador, aqueles caixotão na época, e tipo assim, eu fiquei viciada, fissurada. Eu devia ter uns 11 anos por aí. Não sei porque eu entrei nesse assunto, desculpa. Mas a ideia é essa, a gente pegou isso, a chegada disso tudo, né? Eu lembro que o meu primeiro computador, minha mãe vendeu as máquinas de costura. Meu Deus, coitada. Coitada, né? Foi um sacrifício que ela fez ali pra que a gente tivesse acesso a um estudo melhor, um estudo de qualidade. Então ela vendeu as máquinas que ela tinha e comprou o primeiro computador. Hoje não, hoje a gente tem tudo no celular. Então a gente passou por isso. A nossa próxima geração é uma geração que já nasce envolvida nisso tudo. Então é difícil a gente separar aquilo que é fora da tecnologia e aquilo que tá dentro desse período da rede social, dentro desse mundo tecnológico, né? A ideia de que essa sociedade imediatista vem disso porque a gente tem tudo muito rápido no telefone. Se eu te perguntar a data, sei lá, de um evento, você não precisa saber, você pode procurar no seu telefone, no Google ali você vai ter essa resposta muito rápida. Então, quando vem uma coisa que é diferente... Exatamente, a gente sofre essa frustração. E o problema é que a gente não tem estratégias e ferramentas para lidar com a frustração. Entende? Porque quando a gente se frustra com alguma coisa, geralmente a gente não trabalha na frustração, a gente procura outra coisa que traz a satisfação. E a gente apaga aquele momento, ou não vive aquele momento, e vai se satisfazer em outras coisas. Porque a gente tá nessa ideia imediatista, né? Isso é errado? Você, tipo, nossa, aconteceu um problema aqui agora. Eu ignorar e viver minha vida como se nada tivesse acontecido e deixar isso aqui, tipo... sem tratar. É difícil falar o que é errado e o que é certo, mas eu acho que isso pode ser um problema. Isso pode, em algum momento, se tornar um problema. Porque uma coisa dependendo do problema, dependendo de como foi, eu sofri uma frustração e eu segui, isso pode significar uma coisa boa, do tipo, olha... eu superei aquilo, isso não me abateu tanto, eu sou autônoma. Então, deu uma coisa errada, eu segui o dia. Então, eu consegui prover outras coisas pro meu trabalho. Agora, eu nunca paro pra olhar o que essa frustração tá me dizendo, eu nunca paro pra entender o porquê que eu tô ansiosa, porquê que eu tô triste. Isso pode se tornar um problema, isso pode gerar pra mim muitas patologias. Então, não é legal. Amiga, meu coração até acelerou agora, sério. Olha aí. Sabe por quê? Não, falando sério agora. Sinais, né? A gente vai gravar um podcast sobre a nossa história, né? Mas, sério, o que ela falou... sério, não tô brincando, olha aqui. Realmente. Sabe por que isso que você falou? Contando até uma coisa muito pessoal, né? Eu fui diagnosticada com transtorno do estresse pós-traumático há uns anos atrás. Eu tô até com vontade de chorar agora. Não era pra isso acontecer, mas... te atravessou. Sério. E eu acho que foi justamente por isso. Por eu ter tido uma frustração muito grande. E no momento dessa frustração, eu ter falado assim, eu não posso cuidar disso agora. Por quê? Porque eu tenho uma outra coisa aqui que precisa muito que eu cuide. Então, eu peguei isso aqui que aconteceu, obviamente não foi no âmbito profissional, mas eu peguei isso que aconteceu aqui, essa frustração, essa dificuldade, e falei, não, isso aqui eu vou tapar, porque eu preciso cuidar disso aqui agora, e esqueci aquilo lá. E com o tempo, aquilo ali, por gatilhos, enfim, por situações que aconteceram na minha vida... aquilo ali ainda doía, porque eu não tratei. E aí, há 2 anos atrás, eu meio que tive uma explosão disso, né? Eu não sei, não posso dizer de forma profissional, mas eu tive uma explosão disso e isso aflorou demais em mim. Então, eu te perguntei, mas eu nem me
na hora, eu nem me toquei que isso tinha acontecido comigo, entendeu? Então, assim, por isso, você ter falado sobre isso é importante. Você acha que é importante quando acontecer alguma coisa que seja muito frustrante, assim, a gente olhar para aquilo com carinho, cuidar naquele momento, não tentar apagar, porque isso pode se tornar algo pior depois, Exatamente. né? Assim como aconteceu com você, né? A ideia de que o nosso corpo, ele fala. Então, no início, ele fala através dos nossos pensamentos, ele fala através das nossas emoções. Essa é a primeira forma de comunicação do nosso corpo ali internamente. Você vai se sentir frustrada, você vai se sentir triste, e isso vai te dar alguma informação. Se eu passo a ignorar isso, esse corpo vai começar a manifestar essa frustração, essa emoção de outras formas. Então, isso pode aparecer no seu corpo físico, isso pode aparecer no seu comportamento alterado, numa arrogância, numa agressividade, isso pode aparecer numa intolerância com o parceiro, por exemplo, que você nunca teve, com os filhos, no trabalho, você para de produzir, você começa a procrastinar. Então, seu corpo vai te dar vários sinais. Até que, se todos esses sinais forem ignorados, a gente tem, então, o que você chama de uma explosão. E aí, você pode sofrer, por exemplo, de uma manifestação de uma doença mesmo, sabe? E a gente fala da somatização das nossas emoções e sentimentos. Então, a gente aparece com roxos, a gente aparece com dores. Engraçado que a mente transforma o físico, né? Exatamente, mas a gente tem que parar pra pensar, porque tudo que a gente fala bem assim, olha, isso é psicológico. A gente tem um teor de que isso é mentira, ou de que isso é coisa da cabeça. É coisa da cabeça. Porque o coisa da cabeça é como se fosse algo que não existisse, é como você inventou isso. Sim. Então, tira o crédito daquilo, ok? E isso é desafiador para o seu corpo, para sua mente. Por que isso é desafiador? Porque o que a sua mente produz não é mentira, é verdade. Entendi. Pode não ser uma verdade para mim, mas é uma verdade para você. É por isso que quando a gente tá no consultório, e às vezes a gente vai atender alguém, aí chega algum familiar e fala, eu queria te contar uma parte. Tudo bem, eu vou ouvir a sua verdade. Mas quando eu tenho um paciente que é a Tainá, eu posso até ouvir a verdade de uma outra pessoa que quer me ajudar, mas a minha maior verdade interessada é a sua. Porque por mais que talvez aquela situação não aconteceu da maneira com que você está me contando, a maneira com que você me conta foi como você foi atravessada por aquela situação. Então, o que importa é o seu discurso e como você percebeu e foi impactada por aquilo. O significado daquela pessoa, significado né? que foi criado pra você. Então, isso é importante pra mim. Então, a ideia é que o seu corpo, ele vai manifestar tudo aquilo. Então, tudo aquilo que... Olha, a ideia é... Começou na sua cabeça, é coisa da sua cabeça. Sim, isso é coisa da minha cabeça, sim. É por isso que é verdade. É por isso que é tão verdade. Porque é verdade pra mim. Porque é verdade pra mim. Então, sim. isso precisa fazer sentido pra mim. E eu preciso acreditar nisso. Primeiro que a mente, ela controla o corpo. Você não faz nada que a sua mente não dê comando. Você só respira porque o seu cérebro dá comando. Você só observa o seu cabelo, escolhe as cores. Você só move os dedos. Olha, esses movimentos que eu faço... Tudo isso vem de comandos, né? De sinapses que acontecem na minha cabeça. E eu tenho esses comandos. Então, se o cérebro ele é responsável por controlar todo o meu corpo, por que aquilo que ele cria, em algum momento, vai perder o valor? Então, tudo aquilo que é psicológico, que é emocional, a gente tende a descredibilizar. Só que a gente precisa olhar para isso com um pouco mais de carinho e olhar e falar, olha, isso é verdade, eu preciso, sim, parar. Esse luto não foi legal. E esse luto, quando eu digo luto, não é só um luto de pessoa física, é um luto de um relacionamento, é um luto de trabalho. De uma frustração, de uma frustração, mesmo. de uma expectativa que não aconteceu da forma. Então, a gente tem várias formas de vivenciar o luto. E esse luto precisa ser respeitado, precisa ser olhado vivido, com né? carinho. E precisa ser vivido também. É, que muita muita gente falou não vive o luto, Exatamente. internaliza aquilo e aparece coisas lá na frente. Tudo aquilo que a gente internaliza geralmente volta de alguma forma. Bia, e geralmente a gente para olhar para essas questões quando a gente já tá sofrendo com elas. A gente nunca, né, nunca quando elas te impedem de fazer algo. Isso, a gente nunca começa a fazer antes, buscar para que não aconteça uma crise de ansiedade, para que não venha a depressão. E você falou uma coisa ali muito interessante, que aconteceu comigo também. Eu tive uma situação... Gente, rapidão, amiga. Desculpa, a gente fez de propósito, né, trazer ela aqui. Não, tipo, quase é uma terapia consulta ao vivo, né, assim. É uma consulta. Você pode voltar aqui no próximo, fazendo favor. Falando, se puder esperar ali um pouquinho também, eu quero te falar No um final, negócio. tudo bem. Não, desculpa, eu precisava falar isso. Mas é muito engraçado, porque essa coisa aqui. a gente tá lá na academia e daqui a pouco encosta alguém. É quase uma sessão. Mas bem, acontece com a gente também, questão jurídica, mas com você acho que foi um pouco proposital, assim. Desculpa, amiga. Então, e aí eu passei por isso também, uma situação pós-traumática onde desencadeou a depressão. Eu nunca tive um quadro depressivo e pós-trauma eu tive essa questão da depressão e da crise de pânico.
Mas onde eu quero chegar com isso? Eu vinha numa situação de excesso de trabalho muito grande e eu não parava pra olhar pra mim. Geralmente eu ia pro médico se eu adoecesse. Eu nunca fui pro médico pra fazer algo prévio. Sim. Sabe? Então, um exame de rotina, né? Um exame de rotina, por exemplo. Pra mim era bobeira. Cuidar das emoções, nunca nem ouvi falar. E aí, a partir desse momento, eu falei, opa, peraí. Onde o corpo gritou, você falou que o corpo fala. E nesse momento, o meu corpo gritou. E eu senti reações, de fato, no corpo. E aí, eu precisei parar, porque senão eu ia acabar morrendo. E aí, ali, eu comecei a olhar pra mim, a ter esse entendimento da busca que eu tinha que fazer, né, pras minhas emoções. E o que você fala porque a gente tá aí com uma galera jovem que tem vários conflitos, seja conflito financeiro, seja o conflito de área de atuação, seja conflito de, não passei na prova da OAB. Enfim, são vários questionamentos. O que você pode dar de conselho pra essa galera para não chegar nessa situação? Porque são várias questões de emoções que, por exemplo, a prova da ordem, muitas vezes a pessoa não passa porque não tá com o emocional equilibrado. Ok. E aí, o que você fala pra gente, assim, nos dê um conselho? Olha, acho que é um mal de brasileiro, eu fico brincando disso, que é cultural, né? Na nossa cultura, a gente não faz nada de forma preventiva. Inclusive, não contrata advogado de forma preventiva. Exatamente. Só quando dá o BO, aí fica muito mais caro e muito mais difícil de resolver. Exatamente. A gente só procura o tratamento médico quando a gente já tem uma doença, a gente só contrata um engenheiro quando há uma rachadura, a gente só contrata o arquiteto quando a gente não tem espaço para pôr uma cama. Então, a gente tende a repetir esses comportamentos de uma forma quase que hereditária, de não ser preventivos. Então, a gente é muito remediativo. Então, a gente só trata aquilo que me para, aquilo que me impede. Então, primeiro a gente precisa, então, quebrar como se fosse uma crença. Nós temos crenças pessoais e tem algumas crenças que elas são coletivas, assim, né? Então, essas crenças coletivas de que a gente precisa cuidar. Eu só vou no médico se tiver um problema. Os mais idosos que são quase assim, né? Não vou ficar caçando problema, não. Porque quem procura... A minha mãe, inclusive, fala isso. Só tem doença quem faz exame. Quem faz exame. Exatamente. Basicamente. Eu falo com a minha mãe sobre isso, ela fala assim, quê? Pra eu descobrir que eu tenho alguma coisa? Eu não. Não vou não, né? Aí quando descobre, Deus me livre e guarda. Exatamente. Né? Só que a psicologia, ela trabalha com uma perspectiva que ela é muito eficiente de forma remediativa também. Né? A gente percebe, acho que você experimentou isso quando você precisou, você experimentou quando precisou. Então, eu já tenho um problema, eu vou procurar psicologia, eu vou procurar um terapeuta, vai funcionar? Vai. Mas se você puder prevenir... Mas vai ser bem pior, né? Porque você vai sofrer, talvez, você vai ter um teor de sofrimento maior, talvez mais potencializado e intenso do que você teria se tivesse ferramentas internas. Porque a terapia, ela vai atrás disso, de construir ferramentas internas, e essas ferramentas internas, elas não são iguais para todo mundo, vai depender da sua história, da sua forma, a sua perspectiva de vida, que vai funcionar para você lidar com aquele estresse, com aquela frustração, com aquele sentimento, com aquela emoção que a gente conhece popularmente como negativo. Então, pra galera que tá começando agora, acho que o ideal é fazer a terapia, né? Vou fazer... Até pra se preparar pra uma prova? Pra se preparar pra uma prova também. Olha, vou contar algo, né, da minha formação quando eu estava formando. Um ano antes de formar, um pouco mais que isso, talvez, eu fui atrás de terapia. Né? Então, assim, desde o início da faculdade, a gente já é recomendado a fazer terapia, a conhecer, estar no lugar de paciente, de cliente ali. Mas eu fui procurar a terapia exatamente quando eu tava chegando no final, porque eu precisava produzir um TCC, eu precisava apresentar esse TCC. E você tava grávida, né? E quando eu fui fazer o TCC, eu estava grávida. Na verdade, eu estava ganhando a ISIS, já tinha ganhado a ISIS no meu TCC, já tinha ganhado a ISIS. Quando eu produzi o TCC, a ISIS já estava com alguns mesinhos de vida. Então, antes disso, eu nem imaginava que eu teria uma filha. Só que eu tinha um medo. Eu tinha um medo de fazer o TCC, eu tinha um medo, não tanto da apresentação, mas da produção daquele artigo, que era algo muito importante, né? Na faculdade a gente tem isso, toda essa crença em volta desse trabalho final de curso, de finalização e tudo mais. Todo mundo morre de medo, né? Exatamente. Então já é uma coisa que vem de crença eu mesmo. também já tinha. Nossa, TCC foi isso. Nossa, TCC é muito difícil. Exatamente. E a prova da OAB, eu acredito que é mais ou menos essa pegada. Sim, porque você tem crença sobre isso. Cara, você viu? Fulano não estudou passou. tanto tempo e não passou na ordem. Você não presta atenção nas experiências que são positivas, do tipo, nossa, fulano passou ainda estudando. Eu tenho uma amiga, ela já é formada, ela é advogada, trabalha acho que na Vale,
E ela passou na OAB durante a faculdade dela. Acho que ela tava, sei lá, no 9º período, 8º período, ela já tinha passado na prova da OAB. Então, tipo assim, essas histórias não são histórias que parecem que roubam a gente, mas as histórias negativas, elas têm um fator... Mas isso em tudo na vida, né, Bia? Tudo. Tipo assim, acontece 10... Igual, por exemplo, vou falar assim, eu com uma amiga minha. A minha amiga faz 10 coisas boas por mim. No dia que ela fizer uma coisa errada, ruim... Você vai lembrar só daquela coisa. Exatamente. Isso então, tem alguma coisa que explica? Tem porque a gente fala, na verdade, daquilo que usa os nossos sentidos, né? Nós temos 5 sentidos. E aí, geralmente, tudo aquilo que usa mais de 2 sentidos provoca uma memória... Como se fosse uma memória fixa, vamos assim dizer, mais né? Marcante, mais né? marcante, ele é mais intenso, né? E aí, se você tem alguma coisa, por exemplo, você vai contar uma história trágica, a pessoa, ela vai usar mais sentidos, porque a gente vai sentir atravessado por aquilo, a gente vai ter emoções ali, e aí a gente grava aquilo, óbvio, a gente tende a olhar pra isso e já ficar receoso, né? Aquela história de encostei a mão no ferro uma vez, tava mais ou menos quente, mas eu já sei que ali eu não vou colocar. Então a gente mas vai você ficar acha mais que, com então, medo. só pra eu entender, o que causa tristeza marca mais do que o que causa alegria? Sim, principalmente se for experiências pessoais, porque você vai estar utilizando aí muitos desses sentidos. Então, vamos botar. Se a gente tem um acidente de carro, por exemplo, pra gente pensar, né? Um acidente de carro, você vai ter a utilização do tato ali, por conta do balanço, do impacto. Uhum. Você tem ali, geralmente, a audição, que é muito marcante pelo barulho, a porrada, né? E você tem a visão daquilo que tá acontecendo em alguns casos, né? Vamos considerar que nesse caso a pessoa estava acordada. Então, você tem a visão. Esses 3 sentidos juntos, eles têm um poder de gravação de memória muito maior, por exemplo, se você estivesse só vendo aquilo. Um exemplo muito básico, se você estiver vendo o seu WhatsApp, o seu Instagram, e aí passou um vídeo que vai te dar um susto. Se você não ouvir o áudio, você não toma um susto. Entendi. Por quê? Quando Tipo você um ativa relâmpago. o áudio... Sim, exatamente. Se você só vê o relâmpago ali, às vezes, você olha e fala, cara, um flash. Mas se vir um relâmpago com um trovão, você tem mais de um sentido envolvido na experiência. Então, quanto mais sentidos eu tenho envolvidos nessa experiência, maior o meu poder de gravar essa experiência. Geralmente, uma experiência prazerosa, ela nem usa muitos desses sentidos. Entende? Entendi. Então, pra ela ser uma experiência que ela realmente vai te roubar aquilo, ela precisa estar envolvendo ali alguns desses sentidos, alguns deles, né? Paladar, visão, audição, tato, olfato. Então, quanto mais a gente coloca, quanto mais rica essa experiência de sentidos, maior o poder de fixação. É por isso que aprender, às vezes, na escola é difícil, porque o aluno tá sentado, só ouvindo e vendo, mal escrevendo. Então, a Entendi. aprendizagem, às vezes, não é efetiva por conta disso. Tem pessoas que são sinestésicas, elas precisam tocar, elas precisam se movimentar. Tá vendo? Já é uma dica pra quem tá estudando. Exatamente. Que é você já pode aproveitar ficar ligado nisso. tudo, né? Tipo, visão, enfim. Quanto mais sentidos você utiliza na hora de aprender algo, de vivenciar, mais rica vai ser a sua memória na hora de lembrar desse fato ou desse acontecimento, com certeza. Gente, Né? chocada, hein, Paula? É por isso que eu sou apaixonada com as emoções, entender as emoções, porque isso faz muito sentido em alguns momentos da nossa vida e a gente não sabe como agir. E também tudo que você tá falando aí, a gente só consegue ter um entendimento de que é necessário e como agir e o que fazer quando a gente começa a buscar o autoconhecimento. Ou não, as pessoas que não buscam esse autoconhecimento, elas conseguem enxergar de fora essa necessidade de como que funcionam as emoções e tudo mais, ou não, só depois que busca o autoconhecimento. É difícil falar, né? Porque a sua história vai depender daquilo que você foi exposto durante essa história. Então, cada história é uma história. Já ouviu isso? Uhum. Cada pessoa é uma pessoa. E não é clichê, né? Não é é real, clichê, é o que... é real, vai depender. Então, você vai ter filhos de uma mesma mãe que receberam, na visão daquela mesma mãe, a mesma educação, expostos aos mesmos fatores, mas eles são pessoas diferentes, por exemplo. Vamos dar um exemplo bem rústico, assim, né? Um é policial e o outro se envolveu com o crime do bairro, por exemplo. Então, eles foram expostos às mesmas coisas, às vezes, mas sentiram de forma diferente. Então, às vezes, vai ter uma pessoa que ela nunca passou pela terapia, mas ela tem uns insights, porque ela aprende de uma outra forma. Vai ter outras pessoas que não. Então, assim, é bem importante falar também que terapia, a parte terapêutica, ela não é... Eu gosto de falar que ela não é pra todo mundo, e principalmente não é pra todo mundo na mesma época da vida. Então, vai ter gente que vai precisar na adolescência, vai ter gente que vai precisar quando casa, quando vira mãe, outras pessoas na fase idosa, porque vai depender muito de como você corresponde ao ambiente, como o ambiente interage com você, das suas necessidades. A minha necessidade veio chegar aos 30. A minha cabeça mudou Não precisa contar a sua idade, totalmente. né, 33, em falar nisso, eu ela faço... tá se expondo aqui, amor. Faço 33 agora, dia 19 de fevereiro, tá, gente? Quem quiser me dar presente, ó.
Já anota. Fica a dica. Manda a caixa postal. Mas aqui, antes da gente... Quer falar? Só concluir. E aí, a minha cabeça reprogramou totalmente, chegando aos 30. E eu falo que até os 30 eu sobrevivi. Depois dos 30, que foi esse episódio que eu acabei de contar aqui, que eu busquei o autoconhecimento, a terapia, eu falo, cara, terapia é vida. É vida. E agora eu vivo. Porque agora eu sei lidar com as minhas emoções, com as frustrações. E quando não sabe também é... Não, vai pra terapia. 3 de dia, 3 de manhã. Exatamente. Procura terapia, é isso aí. Terapia não é pra todo mundo, mas todo mundo que procura terapia se apaixona por terapia. Então, assim, porque é legal também explicar por que terapia não é pra todo mundo. É porque terapia tem muito a ver com confronto. Mas isso a pessoa, ela descobre quando ela procura. Por exemplo, se eu tô achando que a terapia é pra mim, aí eu vou, o psicólogo, ele pode chegar e falar bem assim, olha, eu acho que você não precisa disso agora. Então, o psicólogo não vai falar, dificilmente isso vai acontecer, mas você vai ter essa percepção, né? Então, assim... Então, acho que não era pra mim não, amiga, que eu parei. Ou às vezes você não teve um bom encontro. Talvez, pode ser. Vai depender, porque o que acontece? A ideia da terapia por que a gente fala que não é pra todo mundo? Porque não é todo mundo que está disposto a enfrentar os seus problemas. Sim. E às vezes você não está disposto a enfrentar aquele problema com aquele profissional. Também tem isso. Então, assim, primeiro que a terapia ela é uma arte do encontro. Você, pra ter um encontro bom, você precisa estar conectado com essa pessoa. Você precisa ter um mínimo de fator de segurança com essa pessoa. Se você chega identificar mesmo, né? Se identificar mesmo. Terapia é uma relação. Então, pra essa relação acontecer, você precisa ter identificação. Precisa ter uma troca de afeto. Não é um afeto de amigas. Sim. Mas é um afeto de respeito, de segurança, de confiança. Isso também acontece na advocacia, né? Exatamente. É verdade. Então, às vezes você sentou, conversou, fez 1 mês, 2 meses de terapia e falou, cara, não é pra mim. Mas às vezes não foi porque aquele profissional não casou com você. Às vezes não é o erro do profissional também. Foi só que não bateu, não deu match, sabe? E aí você precisa, então, ir em busca desse profissional. O problema é que a gente desiste antes. Sim. Ou então a gente se depara na terapia em algum momento da nossa vida sobre algum enfrentamento que a gente precisa, que a gente correu a vida inteira, às vezes, e a gente fala... parei aqui de novo e eu não tô afim de enfrentar. E você tem essa autopercepção, tipo, não é pra agora. E o pior é que eu nem posso fazer terapia com Bia, porque eu conheço ela há muito tempo, pode. já tem uma... Dizem que não pode, né, fazer terapia com amigo, que é ruim, né? Se você tiver uma troca afetiva muito grande com a pessoa, não consegue. Porque você tenho uma troca afetiva. Você não consegue, na realidade, ter um olhar técnico pra isso, por exemplo, né? Então, a gente tem uma amizade, você me conta algo, né? Vamos fantasiar aqui, sei lá. Briguei com o Rubens. Cara, eu vou olhar pra você e falar, Rubens, cara de pau. Poxa, por que você fez isso com ela? Exatamente. Então, eu vou ter as minhas emoções trabalhando junto com o meu técnico, não funciona. Então, por uma questão de ética, eu posso até conhecer a pessoa. A gente já teve uma relação, mas não tem uma relação de proximidade. Viu, amiga? Não Você tem pode. afeto. Então, aí eu consigo olhar pra você com um olhar técnico, porque a terapia, ela não é só uma conversa, ela é uma conversa técnica. Eu preciso ter a teoria nos meus ouvidos pra te ouvir. Então, eu vou te ouvir a partir daquela teoria, daquela abordagem. Então, eu realmente não posso estar com os meus sentimentos atravessados com os seus. Entendi. Senão, isso coloca a minha análise ali, né, em dúvida. E Bia, antes da gente finalizar, tem 2 coisas. A gente tem um presente pra você. Amo presente, já é o segundo de hoje. Ai, que delícia. Muito chique. De um patrocinador do nosso podcast. Uau. Muito especial, espero que você goste, que você use. Estilo com Beleza tá aqui com a gente, patrocinando esse podcast, acreditando nesse projeto. E assim... É top, tá? É Olha muito o cabelo boa. dela, hidratação profunda, que inclusive tá brilhando, né? Eu tô assim, esse podcast inteiro. Aqui, eu acho que eu vou passar lá, inclusive, pra fazer. Então, pessoal, Adorei, sigam obrigada. o Estilo com Beleza. Eles vendem atacado, varejo, enfim, aquilo que você precisar. E pra você finalizar, assim, deixar pra gente, assim, pra quem vai fazer prova da OAB ou pra quem vai iniciar na advocacia, 3 dicas rápidas, assim, tipo, faça isso pra você ter mais segurança de enfrentar uma coisa nova, assim. Faça terapia. Primeira dica de todas, faça terapia. Segunda dica tenha uma vida com exercícios físicos. Eles vão te ajudar a regular as suas substâncias corporais e isso te ajuda também na liberação de estresse e tudo mais. E procure um autoconhecimento, algo que alimente a sua espiritualidade. Quando eu digo espiritualidade, eu não digo relacionado à religiosidade, tá? E isso é importante. Então, a gente precisa de algo que ative a nossa espiritualidade, que isso é conversa também para um outro momento. Mas espiritualidade, exercícios físicos e autoconhecimento na terapia são coisas que ajudam a enfrentar aí qualquer desafio. Bacana.
Bia, obrigada pela sua participação. Obrigada a vocês pelo convite. Foi um prazer falar sobre isso. Eu sou apaixonada. Eu também, já sou viu, apaixonada. Né? Choro, palpitação, isso, eu acho que essas coisas são... Sim, a gente compartilha sempre aqui, né, realmente as emoções bem afloradas na nossa área, mas é muito bom poder contar com você aqui. A gente já teve outras experiências lá, falou pra galera da Jovem Advocacia e foi uma experiência maravilhosa. Foi, o pessoal gostou muito. Porque falar das emoções realmente é sempre muito bom. Então, gratidão pela sua participação. Obrigada de verdade pelo convite. A gente quer agradecer também ao RC Filmes que tá aqui, cobrindo o bastidor. Também falar, né, Bela Estampa, Estilo com Beleza. Muito obrigada por acreditarem nesse projeto. Bia, espero que você volte. Eu espero o próximo. De coração, né, amiga? A gente vai... Eu tenho certeza que o pessoal vai adorar. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam dessas dicas. A gente vai ter muito conteúdo bacana pra compartilhar com vocês lá no nosso Instagram. Então siga o @ que tá aqui embaixo. Curta esse vídeo. Ative o sininho. Compartilhe com seus amigos. Nos siga no Instagram, siga a Bia também. Quem quiser uma consulta com ela, saber qual que vai ser a receita de 3 gotinhos de manhã, de tarde, de noite, ela tá aí pra te atender. Então é isso, pessoal. Muito obrigada pela audiência. Um grande beijo e até o próximo episódio.